a gente nem sabe, né? Então, muito bem, esses desafios aí, queria que vocês estivessem em oração pela obra do Reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do verso 8 até o verso de número 17. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. 16 e 17 juntos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos de novo, 16, 17. Pois não me envergonho do evangelho, o justo viverá por fé. Amém. Amados, Paulo introduziu esta carta dando a sua credencial em 3 aspectos importantes. Primeiro, ele falou que ele é servo de Jesus Cristo. Ele reconheceu o senhorio de Cristo e é nessa condição de escravo de Jesus que Paulo se apresenta. Paulo não tem vontade própria, ele tem um Senhor que é dono e ele é dono da sua vontade. E é sobre a vontade de Cristo Jesus que ele serve. Ele é escravo da vontade de Cristo. Segundo, ele é chamado para ser apóstolo. Está no versículo 1, tá bom? Ele é chamado para ser apóstolo. Ele reconhece a sua vocação geral, que estava condicionada à vontade de Deus, daquele que chama. E a vontade de Deus prevalece. Assim, o chamado de Deus para o apostolado tem a ver com a vontade de Deus e não com a opção do apóstolo. A sua opção é a obediência. Deus nos chamou para a obediência. E é importante destacar que o servir aqui precedeu ao chamado. Ou seja, antes de ser chamado, Paulo foi encontrado servindo. Servindo. Ele estava trabalhando no reino de Deus com alegria, fazendo o que fosse necessário. E assim ele foi chamado. Terceiro, diz ele que ele foi não apenas... Ele era servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, mas separado para o evangelho. Ele reconhece que ele foi alguém que foi colocado de lado, separado antes do nascimento e separado para ser um pregador do evangelho. Ele foi alguém pensado por Deus para um propósito específico. Se o servir precedeu ao chamado, o chamado precedeu a separação para o evangelho. Uma vez que ele recebeu o chamado geral, agora ele estava apto também para ser separado para uma função específica,
como aconteceu quando a igreja de Antioquia orou e o designou para a primeira viagem missionária junto com o nosso irmão Barnabé. Assim, o portador do Evangelho, eu e você, todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o portador do Evangelho, ele se torna refém, escravo do seu conteúdo, daquilo que ele carrega, da mensagem que ele leva. Jesus, que é quem o chama, e o chama independente da sua vontade, ele é soberano para fazer, e para ser separado para a divina missão, pregar o Evangelho. A Bíblia diz que os anjos desejaram, mas Deus confiou a mim e a você. Mas Paulo foi além, nesse primeiro bloco de texto. Ele ainda descreveu qual que era o conteúdo da mensagem do Evangelho. Ele diz que era o Evangelho da encarnação, o Evangelho da identificação de Deus conosco, de Deus se tornando um de nós. Deus encarnou a mensagem, o conteúdo, o Evangelho, o mistério, foi revelado. É também o Evangelho da ressurreição, é o Evangelho de poder, não é o Evangelho que foi sepultado depois e esquecido, pelo contrário, este é o Evangelho que deve ser pregado, o Evangelho vencedor, onde o conteúdo do Evangelho está vivo e deve ser proclamado. Nós anunciamos a Cristo Jesus, vivo, ressurreto, vencedor. Paulo está dizendo à igreja de Roma, esse é o nosso conteúdo. Voltando para o texto que nós lemos, esse bloco de texto, Paulo vai agora destacar outros dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é o alvo da mensagem do Evangelho, ou os alvos, para quem o Evangelho estava sendo direcionado, a quem esta carta do céu está endereçada, quem deve receber, ouvir e ser tocado. Então o grande destaque agora é quem são os ouvintes do Evangelho. Paulo, que já havia recebido um feedback muito bom a respeito da igreja de Roma, e aquilo começou a queimar o coração do apóstolo, o desejo de estar com aqueles irmãos, porque as notícias na capital romana eram excelentes, a igreja crescia, fortalecia, prevalecia, e Paulo queria passar um tempo com aqueles irmãos e repartir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Então, do verso 8 até o verso 15, Paulo passa então a destacar algumas das virtudes cristãs àqueles que são o alvo da mensagem. Primeiro, a gratidão constante, verso 8, dizer assim, primeiramente dou graças ao meu Deus, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo é um homem com o coração cheio de contentamento, de fé, alguém que entendeu os benefícios que ele recebeu do Evangelho e que não dá para guardar, ele tem que compartilhar. Por isso ele tem sempre um coração cheio de gratidão, e todas as cartas dele, ele inicia expressando profunda gratidão a Deus, gratidão pela igreja, pela salvação de Deus em Cristo Jesus, pela ação do poder do Espírito na vida dos crentes, pela frutificação. E em especial aqui, o motivo de gratidão de Paulo é a repercussão da fé dos irmãos em Roma. A fé dos crentes em Roma estava sendo conhecida em todo o mundo. As notícias estavam se espalhando, não eram notícias de problemas, mas da fé. Isso é lindo, uma igreja conhecida por sua fé. O que leva o apóstolo Paulo a escrever esta carta é uma resposta à vida daquela igreja, uma igreja que estava dentro da capital, no lugar da proibição, no lugar da perseguição, perto do centro de poder, mas ela não era uma igreja tímida, ela estava vivendo a pregação do Evangelho, e Paulo tem gratidão no coração. Segunda virtude é o seu serviço. Paulo responde no verso 9, a parte A, porque Deus a quem eu
sirvo em meu espírito no Evangelho. Paulo é um servo de Deus, mas também é um servo da causa de Deus. Uma das virtudes de Paulo é servir. Servir. Eu sei que a virtude da nossa geração é ser servida. Paulo está dizendo para a igreja que ele está empenhado sempre em servir. Servir as mesas, servir as pessoas, servir a Cristo Jesus, servir ao chamado, à causa, ao Senhor da causa, né, ao povo da causa. Terceiro, Paulo fala da dependência de Deus, verso 9 até o verso 10, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Um homem dependente de Deus, que além de mencionar os romanos, frequentemente nas suas orações, de orar por aqueles irmãos, o apóstolo também sempre orava sobre a ida dele até aqueles irmãos. Mas veja, Paulo é um escravo da vontade de Deus, por isso ele diz, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Deus não tinha dito não para Paulo, e por isso ele continuava orando. Deus, eu quero ir lá. Eu quero gastar um tempo com aqueles irmãos, eu quero conhecê-los mais profundamente, eu quero compartilhar da graça ali. Paulo é um homem dependente de Deus. Uma virtude cristã é a dependência, é a oração incessante. E você vê que Paulo não é um homem que está mais preocupado com a vida dele, mas com o Evangelho, com os alvos do Evangelho. Ele ora pelos romanos, ele tem compaixão pelas almas, ele tem sede de salvação, ele tem desejo de pregar o Evangelho. Ele não quer entrar numa redoma, numa estrutura, numa zona de conforto, onde ele se limita a viver apenas o Evangelho para si mesmo. Mas ele vive o Evangelho superlativo, aquele que compartilha, que quer ir além, quer fazer o nome de Cristo conhecido. Olha o verso 11, ele diz assim, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, outra virtude, dar, repartir, compartilhar. O dom espiritual que Paulo quer compartilhar, quer comunicar aos romanos, não é o que ele escreve no capítulo 12. É o conhecimento do Evangelho, é a experiência do Evangelho, é o poder do Evangelho, é o que o Evangelho pode fazer na vida dos crentes. E Paulo queria capacitar ainda mais os romanos, porque seu testemunho era tão bom, sem eles terem passado por um discipulado profundo. E Paulo está imaginando, se eu tiver a oportunidade de discipular esse povo, vai ter muitos frutos. Muitos frutos. Então, para Paulo, nenhum cristão é tão pobre que não possa compartilhar, repartir, enriquecer outros. Uma virtude, dar, repartir, compartilhar. Outra virtude, receber e entregar, verso 12, ele diz assim, reciprocamente nos confortemos. Quando nós operamos no ministério da graça, o fluxo é de mão dupla. Nós damos e nós recebemos. Recebemos e entregamos. Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, porque nós recebemos do Senhor que também vos entregamos. Nós não somos cisternas rotas, nós não somos um fim em nós mesmos, nós recebemos e nós compartilhamos. O Evangelho da graça muda a minha vida, mas não pode parar por aqui. É um fluxo da graça, tem que passar por mim, eu preciso ser um canal limpo, um grande condutor do poder do Evangelho na vida das pessoas. Então, para Paulo, nenhum cristão é tão pobre que não possa compartilhar. Também não é tão rico que não possa receber um pouco mais. Ele também quer receber dos irmãos. O encorajamento, o consolo seria dado, seria recebido por Paulo também, como aos seus leitores. Então, Paulo engrandece aqui a comunhão dos santos, pois quando nos reunimos como igreja, todos nós ganhamos. Quem abraça, quem é abraçado, a comunhão dos santos, ela é terapêutica. Você gosta de abraço? Gosta? Aquele abraço forte. Então, só você começar a abraçar. Porque quando você abraça, você ganha também. Mas tudo começa por uma entrega. Tudo começa por alguém que reparte. Quando nós levamos, nós também recebemos. Assim ninguém tem de mais que não possa receber. E nem de menos que não possa dar.
mesmo esse grande evangelista, que talvez jamais foi igualado na estatura espiritual, ele declara francamente que precisava do consolo que vem da comunhão cristã. Ele está dizendo para os romanos: eu preciso de vocês. Eu preciso do calor, do amor, da comunhão de vocês. Eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser encorajado, ser consolado. Mas em Roma, as notícias do ministério de Paulo eram grandiosas. A igreja tinha expectativa, porque quando Paulo ele chega em Roma, tempos depois, como prisioneiro na Via Ápia, ele é recebido. Gente, ele é recebido em uma festa, como alguém que ganhou a Champions. Ele é recebido em Roma, em festa. A igreja tinha uma expectativa muito grande. Era uma via de mão dupla. Ele iria edificar e seria edificado, consolar e seria consolado, fortalecer e seria fortalecido. Por isso, não nos atrevemos a subestimar a importância da comunhão cristã para o crescimento de cada crente. Você não pode negligenciar o congregar, ou estar junto, ou compartilhar com seu irmão da sua fé. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, 24 e 25, quando ele fala sobre o acesso nosso que nós temos ao trono da graça, esse não é um acesso que apenas nos leva com intrepidez, pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho. Não apenas nos leva ao acesso ao Pai, mas nos leva ao acesso ao outro. Nos conecta uns aos outros. Ele diz o seguinte: olha, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregarmos como é costume de algum, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos, nós precisamos fazer com que o fluxo terapêutico de Deus aconteça no meio do corpo. E Paulo diz que a fé é mútua, vossa e minha. É um fato simples, de que tanto Paulo como os leitores eram cristãos e ambos seriam abençoados nessa comunhão. Meu irmão, nesta manhã eu sou abençoado com a sua presença aqui. E você é abençoado com a presença do outro. E o Espírito Santo trabalha nessa atmosfera da comunhão. O Salmo 133 fala como é bom, como agradável viverem que unidos, irmãos. É como óleo precioso. Deus trabalha neste corpo em união. É o ministério de todos os crentes, é o sacerdote dos crentes, é uns aos outros. É o exercício da edificação mútua. Paulo está dizendo, nós precisamos. Sexto, Paulo fala sobre desejo de frutificação, está no versículo 13. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Paulo queria colher muitos frutos de conversões entre gentios e entre romanos, assim como ele colheu entre os gentios em Filipos, em Tessalônica, Bereia, Atenas, nos Gálatas, em Éfeso. Em cada uma dessas comunidades, Paulo está dizendo que ele quer continuar colhendo, ele quer colher frutos. Que frutos são esses que Paulo queria colher em Roma? A conversão de pessoas. A conversão de pessoas. E o que motiva Paulo a tudo isso é um sentimento que ele tem de dívida. Verso 14 e verso de número 15. Paulo se considerava devedor daqueles irmãos. Devedor. Daqueles que falavam grego e daqueles que não falavam, os chamados de bárbaros. Daqueles que se achavam sábios e daqueles que eram ignorantes. Representantes de todas as classes se encontravam na capital romana. Paulo queria compartilhar ali as boas novas, por isso ele fala da sua ansiedade de anunciar o evangelho também ali. Era desejo de Paulo então atingir em Roma gente de todas as classes sociais. O evangelho não possui barreira social, racial, cultural, econômica. Todos são pecadores, ele vai dizer na carta, e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos precisam receber a Cristo para serem salvos. Todos. Assim, quem são os alvos do evangelho? Todos os homens. Todos os pecadores. E Paulo sentia
devedor de lhes pregar o evangelho. De graça recebemos, de graça devemos dar. Assim é que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 em diante, quando ele diz o seguinte: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus o quê? Salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 18, verso 21. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você, irmão, eu. Deus não escolheu os melhores. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Assim todos são alvos da pregação do Evangelho. Todos precisam ouvir. E Paulo está dizendo, em Roma ninguém deve deixar de ouvir o Evangelho. Todas as portas do Evangelho precisam estar escancaradas em Roma, e a partir de Roma para o mundo. O segundo aspecto importante que Paulo destaca, não apenas os alvos do Evangelho, mas agora verso 16 e 17, o poder do Evangelho. Quando ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amados, durante toda a carta nós vamos falar muito sobre a obra da justificação, porque o tema central de Romanos é a justiça de Deus, como nós falamos no domingo passado. Então não vou me ater muito a este aspecto, mas eu quero aplicar algumas coisas. Paulo aqui nos responde pelo menos 4 perguntas sobre o Evangelho. Primeiro, por que eu não me envergonho do Evangelho? É como se Paulo está dizendo assim, gente, por que eu carrego o Evangelho como um grande tesouro? Primeiro, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é poderoso para transformar o indivíduo e a sociedade em sua volta. O Evangelho de Deus, ele é poderoso, e Paulo sabe o impacto que o Evangelho fez na vida dele. Como ele era e como Deus transformou. Paulo sabe o que ele abandonou por causa do Evangelho. Paulo sabe o que ele perdeu, porque ele escreve nas suas cartas que ele rejeitou tudo. Cidadania, seus aspectos econômicos, sociais, as oportunidades que ele teria por causa do Evangelho. E ele fez isso. Ele estava agora algemado ao Evangelho. É o poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho? Porque o seu propósito é a salvação. Ele é poderoso e ele é poderoso para salvar. Mas ele não é apenas poderoso para salvar, mas ele transforma. Ele faz novo. Então, é um evangelho de poder. No mundo da condenação, Paulo está dizendo, o evangelho salva. Essa é a experiência que Paulo tem lá, por exemplo, com o carcereiro. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O evangelho é poderoso para mudar a sua família. Ele diz que o carcereiro e toda a sua casa aceitaram e foram batizados.
Por que não me envergonho do Evangelho? Porque ele é poderoso para salvar todo o que crê. Ou qualquer um que crê será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor com fé será salvo. Então é aplicado somente no que crê, naquele que confia a sua vida a Cristo Jesus. Isso é a imputação da justiça de Deus. É pela fé. Crer em quem? Crer no Evangelho, a essência do Evangelho, Cristo Jesus, a boa nova que desceu do céu, o tesouro que Paulo vai dizer nas suas cartas que estava escondido, estava em mistério, oculto, mas que foi revelado. E Paulo, ele se achava chamado para revelar o Evangelho, para desnudar, para tirar o véu, para pregar aos gentios, revelar o Evangelho ao mundo. O Evangelho, a boa nova, não seria apenas para os pobres galileus, não seria apenas para a Judéia, mas seria para os confins da terra também. E foi a igreja de Antioquia que a primeira a escancarar as portas para o mundo, quando na primeira viagem missionária eles enviaram os apóstolos para abrir frente em outros campos. Todo que crê. Então, primeiro, por que eu não me envergonho do Evangelho? Segundo, o que é revelado no Evangelho? Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus. Deus imputou em Jesus nossos pecados, para que através do Evangelho a justiça de Deus fosse imputada a nós. Resumindo, na cruz, o Filho de Deus levou sobre si as nossas culpas, as nossas injúrias, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas maldições. Foi Deus fazendo justiça através da morte do seu Filho. A Cristo Jesus é imputada a condenação pelos nossos pecados. Sobre ele, se você ler o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, vai dizer que ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Significa na cruz do Calvário. Aquele pecado maldito que você vai cometer amanhã, e eu oro para que você não cometa, foi lançado sobre Cristo Jesus. O preço dele, a condenação, o peso do pecado. Mas no Evangelho da graça, a justiça praticada por Cristo Jesus é aplicada ao que crê, que é justificado por fé e salvo por graça. Se Deus imputou no Filho dele os nossos pecados, ele imputou em nós a justiça de Cristo. Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Terceiro, como que é transmitido o Evangelho? Diz o apóstolo, de fé em fé. De fé em fé. A fé é uma herança espiritual que deve ser compartilhada. Todos que creem são recebidos na família de Abraão. E eu hoje posso orar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu pai é o meu Deus. Porque eu recebi uma transmissão, herança espiritual. E eu, pela fé, eu tomei posse desta herança. Aqui Paulo destaca que a justiça é de fé em fé. Esta justiça, a justiça que Deus criou, vem ao cristão apenas por causa da fé, uma fé salvadora, que foi compartilhada por alguém que creu primeiro. Creu primeiro. E Paulo destaca, primeiro o judeu, depois o grego. Essa é a ordem bíblica. Alguém que creu primeiro e compartilhou. Alguém que não se tornou uma cisterna rota, não viveu para si mesmo, mas recebeu o Evangelho e tornou-se um fluxo da graça de Deus. Por que você recebeu o Evangelho? Você precisa ter um coração extremamente grato, porque alguém não reteve, alguém compartilhou.
É um pecado reter o evangelho. Somos devedores, Paulo vai dizer. Por isso, a transmissão do evangelho é de fé em fé. Se o evangelho promover uma mudança na sua vida, você quer ver essa mesma mudança em outras pessoas. Em outras pessoas. Por isso você prega o evangelho. Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar. Quarta pergunta que Paulo responde, como deve ser então vivido o evangelho? Ele vai dizer, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. A vida espiritual é fruto da fé salvadora em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A justificação é aplicada naquele que pela fé confia sua vida ao justificador, sabendo que por si mesmo estaria condenado ao inferno. Ele resolve confiar naquele que pode salvar, a saber, Jesus. Confiar nele. Assim o justo viverá por sua fé. E é a fé que condiciona o viver justo. Aí nós podemos retornar aí, em torno de 500 anos atrás, quando o reformador Martim Lutero, lendo passagem da Escritura como esta, atormentado pelos seus pecados, querendo se justificar em atos de obras, ele tem um encontro com o poder do Evangelho. E ele entende que a justificação vem pela fé e não pelo que ele fazia. Pelas obras. Ele redige 95 teses e ele começa a combater a venda da salvação. O negócio com Deus. Quando ele promulga a justificação pela fé e assim é o estupim da reforma protestante. O justo viverá por sua fé, e a fé condicionará a vivência do justo. Isso significa que hoje, você que foi salvo porque creu em Cristo Jesus, foi justificado assim, agora o seu viver é condicionado pela sua fé. Ou seja, o seu testemunho, o seu estilo de vida, o seu modo de viver, os seus valores, é condicionado pelo que você crê. Por isso não é mais você quem vive, é Cristo Jesus, é o viver de Cristo na sua vida, é a obra de Cristo em sua vida, e você começa agora a viver como uma pessoa diferente. Isso é transformação, esse é o poder do Evangelho. Porque se você se diz justificado, mas continua vivendo como vivia, você não passou pela obra redentora. Você continua morto nos seus pecados, escravo, não justificado, está condenado. Também jamais seremos justificados por nossas obras, mas sim e unicamente por nossa fé confiante em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é promover a justiça de Deus em nós. Repita comigo, o poder do Evangelho é promover a justiça de Deus em mim. Eu não tinha ela, eu não tinha. Mas ele diz assim, você é justo, porque eu te justifiquei quando o meu filho foi crucificado no seu lugar. Hoje, você é justo. Os justos herdarão, não porque você praticou obras de justiça, mas uma vez justificado, você agora deve praticá-las. Agora é a sua caminhada, é a vivência. A fé condiciona agora a sua caminhada. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações com base em fortes declarações do apóstolo Paulo aqui. Paulo deixa claro suas intenções em 3 falas. Verso 14, volta no texto. Quando ele diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Pois sou devedor do quê? Do Evangelho. Sou devedor do Evangelho. O benefício que o Evangelho me causou foi tão grande que eu tenho uma dívida. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Pesa sobre mim essa dívida. E essa não é sobre o apóstolo Paulo, é sobre todo o crente.
Segundo, Paulo diz assim no versículo 15, estou pronto. Pronto. Pronto para quê? Para anunciar o quê? O Evangelho. Eu sou devedor, mas não fico em dívida. Eu estou pronto para anunciar. Eu estou em prontidão. Significa que a tempo e a fora de tempo, sempre eu vou encontrar uma janela oportuna para pregar o Evangelho. Eu sou um oportunista do Evangelho. Eu cavo oportunidades. Paulo, quando esteve em Atenas, e o objetivo dele em Atenas não era pregar o Evangelho, era para esperar era um momento transicional, mas ele era escravo do Evangelho, devedor, ele vai fazer contato com a cultura, e ele prega o Evangelho em Atenas. Ele consegue encontrar chaves culturais, e ele prega o Evangelho em Atenas. Ele está pronto. Pastor, eu não sei pregar o Evangelho. Diga que você era cego e agora vê, meu irmão. Do dia que você encontrou Jesus, você já estava habilitado. Se você entendeu o que Jesus fez por você, conta isso. Você não precisa criar um roteiro todo organizado. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é você. Não são seus argumentos. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Você precisa depender do Espírito Santo de Deus. Você precisa cavar oportunidades. Fala o que Jesus fez na sua vida. Seja sal da terra. Coloque sede no povo, pelo que você está vivendo. Eu preciso fazer um treinamento para me aprender a evangelizar. Deus não está preocupado com evangelistas profissionais, não. Ele está preocupado com servos obedientes. Prontidão. Prontidão. Verso 16, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Por que eu vou me envergonhar daquilo que fez um bem tremendo na minha vida? Se eu não me envergonho, então eu vivo com as trajes do Evangelho, a roupa do Evangelho, o jeito do Evangelho, o sotaque do Evangelho. Eu não preciso esconder o Evangelho. Eu não preciso criar dificuldade para o Evangelho. Não preciso me esconder com medo da sociedade, o que vão pensar de mim. Assim, 3 aplicações. Primeiro, a pregação do Evangelho é uma dívida que todo salvo tem em Cristo Jesus para com o mundo. Então, saiba você, se você não sabia, você entrou aqui, talvez achando que estava com a conta zerada, você tem dívida. Se você receber o Evangelho, você tem uma dívida com o Evangelho. Pregue o Evangelho. A todas as pessoas. Não perca a oportunidade. Não distraia da sua vocação. Você que foi salvo em Cristo Jesus. Se você fizer contato com um ser vivo nessa terra, que seja para falar de Jesus. As outras coisas virão. Ele vai acrescentar. O seu negócio é pregar o Evangelho. Talvez você quer ter sucesso. Você se inspira num coach que está ganhando milhões. E você começa agora a repetir os hábitos, comportamentos, os desafios, porque você tem um alvo. Você se inspira naquela pessoa. Você é seguidor do Paulo Marçal, você está lá, do Pablo Marçal, você está querendo aprender as técnicas que ele faz para ele prosperar. Seu chamado não é esse. Você está preocupado em ter sucesso na sua carreira profissional, você está preocupado em ter sucesso na sua estrutura familiar, isso é importante. Mas o essencial é, não esqueça da dívida, não esqueça do seu alvo. Você foi salvo para salvar. O Evangelho é de fé em fé, você é o canal. Segundo, que cada um de nós precisa estar em prontidão para levar o Evangelho em todos os lugares e a todas as pessoas. Todos nós precisamos estar em prontidão. Olhos bem abertos, oportunidade, ouvidos bem atentos. Prontidão. Um soldado em prontidão significa que a arma dele está engatilhada, a qualquer momento ele atira.
Não é alguém que vai ter que montar o fuzil ainda e não sabe. Não, está em prontidão. Ele está trajado, vestido, pronto para a guerra. Ele tem a estratégia pronta. Ele é apto. Ele é um obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, ele está manejando bem. Então, todos os dias ele treina, porque se tiver a oportunidade, ele atira. Ou seja, ele não é alguém que a guerra vai estourar e ele vai ser pego de surpresa. Pelo contrário, as oportunidades de pregar o evangelho vão aparecer e será tão natural porque ele estará preparado. Ele não saiu de casa para comprar banana, ele saiu de casa para pregar o evangelho. Mas na volta ele traz essa penca de banana. Mas o feirante ouviu de Jesus naquele dia. E a maior alegria dele não foi que ele pagou a banana mais barata, foi que ele compartilhou da sua fé. Prontidão. Terceiro, que o evangelho não é algo para nos envergonhar, mas sim uma bandeira que nós precisamos levantar. Afinal, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma bandeira. Nós devemos nos apresentar assim. Nós precisamos intimidar o canteiro do inimigo. Nós precisamos colocar nossa patente ao chegar nos lugares. Diga quem você é. Diga quem você serve. Não se esconda no convés. Alguém vai te perguntar, tem uma tempestade acontecendo, e a culpa é de quem? Eu sou servo do Deus. Agora que a tempestade chegou, não espere a tempestade, provoque a tempestade pela pregação do evangelho. Transtorne o mundo. Os que transtornaram o mundo chegaram até nós. Se apresente. Dê o seu nome. Diga lá, Antônio Carlos, servo de Cristo Jesus. Porque se o sujeito serve a outro, ele já vai fazer assim, né? Prepara para se defender. Em prontidão, servo de Cristo Jesus. Eu não me envergonho de quem eu sirvo. Eu apresento ele para as pessoas. Meu melhor amigo, eu não escondo ele. Eu quero apresentar ele para as pessoas. Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, ele chamou seus amigos. O mesmo aconteceu com Levi. Ele quer apresentar as pessoas. Quer apresentar Jesus às pessoas. Porque ele é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para salvar. Que o Espírito Santo possa nos despertar então, meus irmãos, para sermos esses instrumentos na pregação do Evangelho, como foi o apóstolo Paulo. Paulo entendeu quem eram os alvos do Evangelho. Por isso, ele anunciava o poder do Evangelho. Ele estava focado. E ele sabia que, ainda que os romanos tinham certo progresso, ele poderia contribuir para o avanço do Evangelho. Porque ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Mas ele também estava disposto a receber. Ninguém tem tanto que não possa receber um pouco. Ele queria trocar isso como um fluxo da graça naquela igreja. Use seus dons para edificar. Se disponha para pregar. Creia no poder do Evangelho. Anuncie. Esteja em prontidão. E Deus possa nos edificar cada dia mais. Vamos orar. Baixe sua fronte nesse momento. Pai de amor, ai de mim se não pregar o Evangelho. Sobre mim, sobre nós, sobre cada um de nós, pesa essa obrigação. Mas não é um peso que nos faz mal. É uma honra, é uma glória podermos carregar em nós um conteúdo tão maravilhoso. Nós temos palavras de vida eterna. Nós temos esperança de vida eterna. Nós temos, ó Deus, um evangelho poderoso, uma dinamite do céu, capaz de despedaçar todo o plano maligno. O evangelho transforma a cultura, transforma o indivíduo, transforma a família, transforma a vida, transforma o pensamento, ó Deus. Pai, que nós jamais venhamos nos esconder ou esconder esse tesouro, mas que nós possamos, ó Deus, levantar o nosso estandarte
pendão real e anunciar o Evangelho com alegria, o Evangelho de poder. Obrigado pela justiça de Cristo operada em nós. Obrigado porque o Senhor aplicou a vitória da cruz sobre as nossas vidas e nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, pecado da omissão, de nos calarmos diante das oportunidades. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos a não nos envergonhar, a entendermos que somos devedores e nós temos, ó Deus, uma dívida com o mundo. Falar do teu amor e da tua graça. Quem ouvirão, se não há quem pregue? Ah, Senhor, fomos enviados para pregar salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, ó Deus, o Evangelho. Queremos ter pés formosos, ó Deus. Ah, Deus, dá-nos prontidão. Prontidão. E dá-nos, ó Deus, a alegria, a ousadia na pregação do Evangelho. Não se esconde a luz do sol. Nós revelamos ela ao mundo. E essa luz é Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Vamos entoar mais um hino. E logo após o pastor Anderson vai encerrar.